Seja muito bem-vindo a um novo podcast, um novo episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje o assunto ele vai falar sobre um tema que impacta diretamente as decisões mais importantes da vida das pessoas. A palavra é imóvel. E eu trago uma pergunta bem reflexiva. Será que você está comprando imóvel ou será que você está tomando uma decisão estratégica? Estamos trazendo duas pessoas que vieram de fora com uma bagagem incrível e que vai falar ao longo desse episódio tudo o que você precisa saber sobre esse universo. Mas antes da gente conhecê-los, eu quero pedir para que você já siga o nosso canal e se essa informação foi importante para você, compartilhe com as pessoas que você acredita que vai adorar saber um pouquinho mais sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no nosso episódio. Agora sim, Taine, Rafael, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter vocês. Prazer E trazer duas nosso. pessoas que são referências nesse segmento de imóveis aqui da nossa cidade de Rio Preto. Embora a Essential seja uma empresa nova, a bagagem de vocês já vem de bons anos por aí, né? Sim. Então tá bom, pra gente começar, vamos começar conhecendo vocês. Taine, quero conhecer um pouco de você. Como que a Taine entrou nesse universo dos imóveis? Tá. Eu entrei no mercado imobiliário recentemente através do Rafael, meu esposo. Ele já tem uma bagagem no ramo, que veio de São Paulo, trabalhou em grandes incorporadoras, né, do mercado de alto padrão. E com a nossa mudança, viemos para Rio Preto por outros fatores, né, outro segmento, mas com um mercado tão rico e com um grande potencial, ele teve essa visão, enxergou, né, essa potencialidade no segmento e foi que a pessoa que deu o primeiro passo, que acreditou, né, nesse mercado e começou a trabalhar de forma autônoma. E através dele eu comecei a me inspirar e entender também um pouco mais do mercado. Nunca tive experiência no mercado imobiliário desde então, mas acompanhando ele pude conhecer muito sobre o mercado e pude agregar, né, com os meus conhecimentos. Vim da área comercial, trabalhei em grandes empresas em São Paulo, inclusive a empresa que eu trabalhei aqui também é uma empresa muito referenciada em todo o Brasil. E pude agregar, né, nesse novo empreendimento nosso, através da minha experiência com marketing, minha experiência no segmento comercial, estratégia de vendas, de comportamento, na questão também de relacionamento pessoal. Então, deu super certo, deu um match aí a experiência dele, o conhecimento. Acabou trazendo o equilíbrio que precisa, né? Exato. Ele trazendo toda a técnica e você, por um outro lado, ajudando ele e também aprendendo o que ele tem para oferecer de conhecimento, né, Rafael? Sim, exatamente. Maravilha. Rafael, então assim, e a gente sabe, né, que quem passa pelo mercado de São Paulo tá preparado para tudo, né? É verdade, Rodrigo. É verdade. Conta para nós, Rafa, como que começou a tua história? Meu começo, eu acho que, assim como a grande maioria do corretor de imóvel, né? Nós não nascemos querendo ser corretor, né? Falo que a vida acaba direcionando, Sim. né? E a gente vai se encaixando aí. Mas tudo começou, eu trabalhava numa empresa na cidade de Guarulhos, né? Uma empresa de outsourcing de impressão. E aí, certo dia eu estava andando pela cidade para fazer alguma coisa e encontrei um vendedor da mesma empresa em um plantão de vendas, né? E ele estava de gravata, camisa. E eu olhei, fiquei pensando, falei, mas ele trabalha comigo, como que ele tá final de semana ali, né? Será que ele tá comprando alguma coisa? E desde pequeno sempre almejei ter as coisas, sempre almejei ter sonhos, realizar sonhos, mas, né? E eu pensava, poxa, acho que eu preciso de mais um trabalho, né? Eu preciso... Pra alcançar o que você buscava. Tá. Eu preciso de mais um trabalho. E o mercado comercial, a área comercial, vendas, né? Ela te possibilita cada dia viver uma experiência e uma oportunidade melhor. Tá.
Então eu chamei ele dentro da empresa e falei, olha, eu vi você em um plantão e você estava muito parecido com um corretor de imóveis. Por um acaso, você é corretor? Aí ele me chamou de canto e falou, não comenta nada com ninguém. Eu sou corretor de imóveis de final de semana, só que não comenta agora porque não vão entender. Enfim, né? Mas sim, sou corretor. Eu falei, pois bem, eu quero trabalhar com você. Que legal. Aí ele olhou isso com os meus 21 anos de idade. 21, 22 anos, por ali. Ele falou, não, eu vou conversar com o meu gerente dentro da incorporadora. Vamos agendar uma reunião. Se você tiver o perfil, né? Eu falei, tudo bem. E aí, deu certo. Lá estava eu, né? Fui para essa reunião. Logo já gostei demais do gerente. Uma pessoa, assim, maravilhosa, né? É um nome que me ficou muito fixado dentro da minha memória porque fez uma diferença muito grande na minha vida. Tá. Um mindset que mudou muito para mim, né? Até uma história que, se sobrar tempo, que eu vou contar um pouco depois, que nas minhas primeiras vendas, eu cheguei para ele e eu não sabia o quanto eu ia ganhar. E eu cheguei para ele e falei, Ramur, quanto mais ou menos você acha que eu vou ganhar aqui? Ele falou, olha, vai ganhar bem. Eu falei, cara, será que eu consigo comprar um Golf com esse dinheiro? Porque na época o sonho de um rapaz aí de seus 20, 22 anos era ter um Golf, aquele sim. Golf sapão, Sim, sabe? sim. Então, falei, cara, será que eu consigo comprar um Golf? Ele falou, consegue. Eu falei, nossa, quando que eu vou receber? Que eu já vou lá correr. Ele falou, você não vai pegar o dinheiro. Você não vai colocar a mão no dinheiro. Eu falei, o quê? Eu tô esperando para comprar meu Golf. E aí ele disse, não, eu tenho idade para ser seu pai e você vai pegar um apartamento. Eu falei, não, mas isso não é para mim. É algo muito distante da minha realidade. Sim. E ele falou, não, me ouve. O que você tem para receber é quase o valor total do apartamento. Então, né, acabei comprando esse apartamento. Vendi alguns anos depois num valor muito, mas muito superior. Ô, Rafael, fala uma coisa pra mim. Quando você falou sobre essa questão de que você tinha sonhos, né, de que você queria melhorar sua vida, alcançar novos objetivos, quando você viu aquele dinheiro chegando pra você, qual foi essa sensação? Então, esse dinheiro ele veio materializado já, né? Porque, na verdade, eu não coloquei a mão no dinheiro. Eu peguei como parte, vamos falar, 70% a 80% do valor do imóvel. Tá. Né? Então, assim, ele já veio materializado para mim e aquilo já foi implantado na minha cabeça que, olha, você é capaz. Né? Basta se esforçar, basta fazer o que precisa ser feito e pode acontecer. É possível. E aquilo entrou dentro de mim e a partir dali você já começa a vivenciar, projetar isso dentro da sua mente, da sua cabeça. Tá. Mudou muita coisa pra mim. Muita coisa. E aí começou a sua história de fato. Começou, meu Cresce... Tanto é que meu Cresce definitivo é de 2010. Tá. Né? Eu estudei 1 ano pra tirar o Cresce. E o meu Cresce saiu no ano de 2010. Abril de 2010, se não me engano. Maravilha. E aí você atuou em São Paulo mesmo durante quanto tempo? Eu atuei em São Paulo no ano de 2010, 2011, 2012. 2010, 2011 e 2012. Eu trabalhei na Trisul, né, por 1 ano aproximadamente. Dali eu fiquei na Cirela mais uns 8 meses e depois fui para Lopes. Tá? Que também fiquei mais uns 6 meses. Maravilha. A partir daí, as coisas acabaram dando muito certo para mim dentro do mercado corporativo, do B2B. E aí eu optei em parar essa fase, evolui bastante no meu trabalho e voltei definitivamente assim que eu já estava em Rio Preto. Maravilha, perfeito. Então agora nós vamos entrar um pouquinho dentro desse universo atual de vocês.
Muita gente ainda enxerga a imobiliária só como uma intermediadora, mas vocês falam que é muito sobre estratégia. O que significa na prática transformar o mercado imobiliário em uma relação estratégica? Tá. Quer falar? Pode ser? Eu falo um pouco, você fala. Pode? Tá bom. Eu acredito que essa relação, né, estratégica é parte do primeiro contato. Porque o seu amigo pode ser seu cliente, um parente pode ser seu cliente. Então, né, naquela questão do networking, do relacionamento, você tem o primeiro contato e a partir daí você já pode agir de forma estratégica fomentando o negócio. Tá. A partir do momento que você concretiza uma venda e esse cliente faz parte da sua carteira, você vai trabalhar de forma estratégica para vender para ele de forma intencional, né, de acordo com o interesse dele, seja para moradia ou para investimento. E hoje o mercado de Rio Preto proporciona grandes oportunidades em todos esses segmentos, seja moradia ou para investimento para rentabilidade. Né? Inclusive com essa chegada do novo aeroporto, com voos internacionais, está completamente voltado para a rentabilidade. Então, nós recebemos muitos clientes de fora, de outros estados, e aí, a partir desse primeiro contato, e o cliente está na nossa base, na nossa carteira, nós temos que trabalhar de forma estratégica para mantê-lo, né? Trabalhar ali uma experiência do cliente para que ele permaneça e que ele possa indicar para outros clientes também. Né? Eu acho que uma das principais fontes de negócio é ainda a indicação, é o relacionamento pessoal. Sim. Então, eu acredito que esse seja um dos nossos principais pilares, transformando nessa nossa visão, no nosso valor de empresa. Maravilha. Quer complementar, Rafa? Eu acho que vou falar um pouco do nosso olhar para cada pessoa, né? O nosso negócio não é imóvel, é pessoas, né? Eu acho que eu até falo pro meu time, eu falo, pessoas é a matéria-prima da nossa esteira, Tá. né? A venda ela é consequência, mas o que precisa ser olhado é para dentro, o coração e não o bolso. Sim. Então nós vamos muito no estilo de vida, na necessidade, né? Onde você vai trabalhar, onde sua esposa trabalha, onde o seu filho vai estudar. E isso acaba customizando muito o produto, acaba nos ajudando muito a, de verdade, atender as necessidades do cliente. Então, Sim. é muito disso. Maravilha. Exato. E isso é natural, né? Como a gente falou de forma estratégica, mas é que nós já viemos do mercado e o mercado corporativo comercial é isso, é fomentar negócio. Então, ao mesmo tempo que você fala do seu negócio, você também divulga, né, o negócio de outras pessoas. Então, acaba se tornando algo por osmose ali, algo bem intencional mesmo de relacionamento. Tá, maravilha. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Se a gente tivesse que resumir em uma frase, o que a Essential, então, faz de diferente da maioria das imobiliárias hoje? Quer O falar? olhar Não, para as você pessoas. tem mais propriedade. É o olhar para as pessoas, Tá. né? Tanto é que esse nome, Essential, né? Foi a minha digníssima que... Do marketing. né? Ela falou Essential, essência, alguma coisa assim. E aí chegamos, enfim, nesse nome. E eu acho que vai muito dessa questão que eu acabei de mencionar anteriormente, que é entender a essência, a família, um todo, um contexto, ou a vida daquela pessoa, entender sobre pessoas, né? Saber estar ali no pós-venda, Sim. né? Gostar de resolver problemas, porque também, Exato. né? Problemas existem. E Todos os lugares. existem para Exato. serem resolvidos, né? Sim. Então, Ô, Rafael, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu falo assim, é muita visão de quem vem de São Paulo mesmo. Você falou assim que faz, junto com o seu cliente ali, toda uma anamnese de onde trabalha, onde os filhos vão estudar.
E essa é muito uma visão de uma capital grande, porque assim, uma cidade como São Paulo, se você não procurar ao máximo facilitar ali a sua vida, você fica no trânsito o dia todo. E tá, a gente não está comparando Rio Preto com São Paulo, mas ao mesmo tempo, uma vida corrida como todo mundo leva hoje, o que a gente pode fazer para facilitar até mesmo aqui é melhor, né? Claro, com E é de certeza. forma natural, porque é aquela questão, né? Não seja interesseiro, seja interessante. Sim, Então, de forma natural, nós acabamos fazendo isso, tendo isso como hábito, né? O pessoal de São Paulo, então, quando recebe alguém de fora, já começa a dar dica, e vai aqui e tal, e você vai gerando, né, referências, e através dessas referências e ajuda, você vai gerando conexões. sim. Então, esse é um dos pontos, né, Sim. que a gente acha interessante e trazemos para o nosso negócio atual. É um ponto Perfeito. importante. Vocês partiram de uma leitura muito clara. O mercado ele mudou, né? Acredito que da época que você começou, você deve ter visto essa mudança de uma forma drástica. Mas também nem todas as empresas acompanharam. Exato. O que exatamente mudou no comportamento do cliente de hoje? O cliente de hoje, ele está mais informado do que muitos corretores. Então, ele já sabe se a vaga de garagem é gaveta ou se é demarcada. Ele sabe se tem a área técnica ou não no projeto. Enfim, não estou generalizando, mas, né, às vezes você pega um profissional que ele é mais técnico em um determinado produto, Sim. ele não vai saber falar de outro produto, porque ele não deu foco naquilo. Então, o cliente, ele teve tempo para YouTube, Pesquisar, buscar. Instagram, site, né? Pesquisou, buscou informação, conversou com outras pessoas, Hoje está muito famoso o chat. chat. As pessoas vão lá e pesquisam tudo no chat, buscam essas informações. A informação rápida, eu acho que é um dos principais desafios, Sim, porque existem muitos profissionais bons, e essa informação de forma rápida gera um mercado muito competitivo. E dentro desse mercado, você consegue se destacar não somente pela forma, não só com o marketing, né? Você tem que ter uma diferenciação ali na gravação de conteúdo, na informação, na rapidez com que você vai passar essa informação para o seu da cliente. forma como você se posiciona, né, Taíne? Exatamente, tem tudo a ver com o posicionamento. Sim, Ainda mais na experiência. O cliente, a expectativa do cliente sempre aumenta. E você tem que trazer para ele uma experiência diferente. sim, Você tem que estar sempre preocupado em surpreender o seu cliente. tá. Né? Então, isso também... Eu falo que é muito bom, porque nós não nos deixa ir para uma zona de conforto. Tá. A gente está sempre de olho um passo à frente. Né? Sim, sim. Maravilha. O cliente de hoje, como vocês acabaram de dizer, a gente comentou, ele está muito mais informado e também exigente. Onde que a maioria dos profissionais que vocês vê que eles ainda estão errando? É em não acompanhar essas mudanças, é em não buscar mais informações. Eu acredito que seja não nichar, não saber para quem que ele quer vender aquele produto. Então, não é pegar o cliente e tentar vender qualquer coisa. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém? Não vende para ninguém, né? Então, você precisa... Tá todo mundo cansado de vendedor. E todo mundo gosta de um especialista. Sim. Então, se você for especialista em algo, eu acho que você já sai na frente aí. Perfeito. Na visão de vocês, hoje comprar um imóvel é mais emocional ou é mais estratégico? E aí, Rafa, eu queria que você trouxesse também a sua visão, se existe uma diferença em hoje você estar em Rio Preto de quando você estava em São Paulo. Se lá também é assim, como que é a diferença entre essas duas cidades e como que você avalia o momento atual hoje? Legal. Primeira pergunta, desculpa. Hoje, comprar um imóvel está sendo mais emocional ou mais estratégico? Tá. Quando um cliente entra em contato comigo, tá? Seja um amigo, seja um... Enfim, não importa por onde o cliente vem até a mim, eu equilibro. Eu sempre tento pensar na rotina, faço
todo aquele diagnóstico para entender, né, o que ele precisa, e daí eu vou filtrando. Olha, o cliente chega e fala, eu gostaria de morar num determinado condomínio. Tá. Só que eu vejo que nem sempre é o melhor para ele, e ele Sim. não conhece. Né? Então eu falo, olha, estrategicamente, muito bom a sua escolha, porém, se você mudar o CEP, você vai investir o mesmo valor, e daqui a alguns anos a curva de valorização é infinitamente superior. Tá. Né? Então eu trago isso para ele, né? Porque é muito próximo, às vezes é questão de uma distância muito, né, que não dá para considerar. E aí eu levo isso para ele, né, para o cliente, e decidimos aí a quatro mãos. Tá. Para mim, imóvel sempre foi um sonho. Eu imaginava assim. Mas hoje, atuando no mercado, eu entendo que é totalmente estratégico. Envolve, sim, a emoção. Acho que é um ponto-chave, né, da negociação. Mas eu vejo agora muito de forma estratégica. No entanto, que o mercado que eu estou entrando, me especializando, é um mercado de investimento, né, imóvel na planta, Tá. investimento a longo prazo, rentabilidade. E aí, conhecendo, quando você se aprofunda nesse mercado, né, começa a ver números e perspectivas, que a gente começa a entender que é algo muito estratégico e não só emocional. Tá. E aí, até falando, foi até incrível você ter tocado nisso. Hoje, o que compensa mais? Você buscar um imóvel na planta ou você já buscar aquele imóvel pronto? Existe essa diferença? Existe, depende, alguns fatores, vamos falar assim, de forma bem superficial, tá? Qual o valor da entrada? Que tipo de imóvel que você procura? Qual região você procura? Qual a estratégia, o porquê que você gostaria de morar naquela região, né? Às vezes, eu gostaria de morar na Zona Leste porque eu acho lindo a represa. Sim. Né? Não, eu gostaria de morar na Zona Sul porque a valorização tem uma curva de valorização um pouco maior, né? Dependendo do condomínio ali. Então, é uma série de fatores que vai trazer para um denominador comum. Tá. Tá? E aí, eu queria saber, existe essa diferença do público de São Paulo para o nosso público nessa questão? Eu sei que é muito essa condução de vocês, né? Mas nessa questão de estratégia ou emoção, lá o pessoal já tem essa cultura mais estratégica, não é tanto igual que o público de Rio Preto às vezes, que ainda parte um pouco da emoção. Como que é essa diferença? São Paulo, inclusive estava lá até semana passada em Alphaville, né? E eu estava observando. Sentei ali de frente para o Tamboré 2, fiquei observando como que funciona o ecossistema. Tá. E existem outras regiões também que eu conheço bastante. Também em São Paulo, porém diferente. Né? Então vai muito de região. Em um sábado de manhã, as pessoas vão à padaria. A padaria de Alphaville. Né? As pessoas vão a uma padaria imensa, grande. Vão tomar café na padaria, vão se conectar com pessoas, vão ver amigos. Então a padaria de Alphaville é um ponto hoje De encontros. Mas não existe um único produto que eu venderia hoje. Tá. Né? Hoje, para você atender ali, eu vejo que você teria que levar, né, ali na padaria um portfólio de lançamentos. Tá. Né? Então, diferente, por exemplo, da Berrini. Né? Eu vejo assim que o consumidor da Berrini, ele já sabe o quanto ele tem, o quanto ele quer pagar, né? Qual região ele quer, as micro-regiões. Sim. E ele vai buscar ali. Então, se você tiver um produto do concorrente, você vai ter 2 ou 3 no máximo. Embora tenha muitos lançamentos, mas 2, 3 no máximo. É diferente. Agora, diferenciando para São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto não recebe muitas visitas em plantões. São Paulo recebe muitas visitas em plantões ainda. Sim. São José do Rio Preto ele tem uma cultura de aproximadamente mais de 50% das vendas de lançamentos são feitas por clientes fora da cidade. É uma cidade de aproximadamente 506 mil habitantes, se não me falha a memória. Porém, passa em São José do Rio Preto em torno de 3 milhões e 800 mil pessoas, né? E isso te dá uma visibilidade maior. O PIB da cidade acaba subindo, porque eu tenho muita fonte externa chegando. Sim. E nós temos aqui o Shopping Iguatemi, que é um principal shopping no raio de 200 quilômetros, né? Então, isso acaba também chamando bastante atenção. Maravilha. E eu acredito que um dos principais fatores que diferencia São José do Rio Preto de São Paulo é a questão da qualidade de vida. Tá. São Paulo, existe um mercado que é movido muito por necessidade. Então, as pessoas preferem morar perto do trabalho, próximo a metrôs, próximo às vias de movimentação. Aqui também, porém, aqui tem uma qualidade de vida sem comparação. Sim, sim. É muito, muito maior mesmo. Então, esse eu acho que é um dos pontos de maior diferenciação. Mas o ser humano é variável. Ele quer morar por status, outros por questão estratégica também de negócio, outros também por logística. Então, são N fatores que nós temos que observar E levar em consideração. Maravilha. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, ela veio de São Paulo, ela e os filhos, e ela via às vezes algumas pessoas reclamando do trânsito, né? Nossa, demorava 15 minutos para chegar de um lugar até o outro, ficava às vezes 10 minutos parado num semáforo quando dava algum problema. Ela falava assim, você tá reclamando? Vai viver em São Paulo pra você. Não, nós temos amigos lá que a gente conversa e eles não acreditam. Eles falam, não, a gente quer morar aí, né? Eles querem vir pra cá, porque é surreal, de diferente. Muita diferença. Inclusive, acho que um ponto legal também, que Rio Preto já tá trabalhando isso, agora os condomínios vão ter escolas integradas no condomínio. Então, você não vai precisar sair de carro para conseguir deixar seu filho na escola. Você vai ali na porta da sua casa, na rua de baixo. Então, assim, total qualidade de vida, comodidade, né? Segurança também, que aqui é uma região que se destaca muito por isso. Maravilha. E é um dos... desculpa interromper. Só implementando aí, São José do Rio Preto hoje é uma das cidades com o maior projeto de urbanização do Brasil. Que bacana. Então, nós temos uma área de expansão ainda muito grande. Tem muita coisa para acontecer. Né? E construtoras incorporadoras muito competentes também chegando agora. Tá. Exato. Maravilha. Tem espaço? Tem. Muito. Maravilha. Inclusive hoje no treinamento, né, que nós estávamos, a gente teve um spoiler de que uma grande incorporadora de São Paulo, bem renomeada, de altíssimo padrão, tá vindo para cá. Então, assim, são inúmeras empresas que estão de olho. Já recebeu uma nova que está chegando, assim, de altíssima qualidade e competência. Então, tem muito mercado ainda para explorar. Que bacana. Taine, vamos falar um pouquinho de você agora, né? Você tem essa pegada, então, forte, que vem do marketing também. E trabalha muito com a parte de comportamento. Como que isso muda na prática a forma de você vender hoje um imóvel? Olha, muda completamente. Porque quando você já... o que a gente conversa muito assim no mercado? Quando você não tem uma experiência comercial, para você conseguir vender algo, é um pouco mais complicado. Tá. Agora, quando você já tem essa experiência comercial, você já tem essa dinâmica, né, de relacionamento, comportamento do cliente, para você entrar em outro segmento, já é muito mais fácil, você está muito mais próximo do que começar, né, do zero, para ganhar habilidades comerciais. Porque você desenvolve essas habilidades na raça, vamos dizer assim, né, executando. Exato, e eu sempre fui uma pessoa muito de execução. Ao longo do tempo, você vai criando estratégia, vai, né, entendendo as coisas ali de forma mais inteligente, mas sempre foi meu forte a execução.
Então, assim, para mim, a parte de venda de imóvel comercial, entender o cliente, relacionamento, fez total diferença. Eu vou ser bem transparente, né? Falar que para mim é um case de sucesso aí, começando na carreira, porque além de ajudar no marketing e trabalhar também nas outras partes da imobiliária, eu também sou corretora. Tá. Então, também atuo diretamente, né, na parte das vendas comercial. E em 2 meses de trabalho, assim, 100% dedicado àquilo, eu realizei 2 vendas. Então, assim, Legal. foi algo que eu fui surpreendida, porque a gente conversava bastante e eu até pensava, acho que uns 3 meses, 6 meses, como Você será? acredita que essa bagagem que você tem te traz estratégias diferentes para você chegar no resultado? Sim, sim, até porque eu acredito muito que nem sempre a venda, embora tenha que ter estratégia, ações diferenciadas, mas eu acho que nada vence a dedicação, esforço e execução. Sim. Então, quando a pessoa se dispõe a fazer algo e ela começa a executar, aos poucos você vai agregando a experiência, a habilidade e as partes técnicas, Tá. que é importantíssimo, né? Que o público ele tem muita informação, é muito importante. Mas essa pegada do comercial, relacionamento, você acaba entendendo o que o outro precisa, entende aquela necessidade, aquele desejo, e você consegue oferecer, né, entrar ali naquele campo para oferecer aquilo que ele busca. E como nós temos uma carteira muito ampla de produtos, quando você está com o cliente, você vai conseguir desmembrar, né? Se ele quer uma casa, se ele vai querer um apartamento, se ele precisa para investir, se ele precisa para morar. Qual que é o momento dele, né? Exatamente. Maravilha. Ô, Rafa, agora falamos bem sobre a tua vivência de São Paulo, mas eu queria falar e enfatizar também que você teve essa vivência muito nesse alto padrão e dessa negociação que muitas vezes são mais complexas, né? O que isso te traz hoje de segurança e diferencial para atuar no mercado de São José do Rio Preto? Bom, primeiro é a leitura do cliente, né? Fazer essa leitura do cliente, o que ele busca, quais são os acessos que ele precisa ter, o que ele espera sobre qualidade, localização, rentabilidade. Então eu procuro entender isso, né? E em caso de operações mais complexas, eu sempre tenho os profissionais certos para me auxiliar, tá? Por quê? Vamos lá, no setor jurídico, né, eu tenho o meu time jurídico que é especialista no segmento imobiliário. Tá. Contadores, né, para me auxiliar em contabilidade. Então eu sempre busco muito nisso. Inclusive é algo assim que quando eu faço um recrutamento, quando eu pego um corretor para trabalhar comigo, não contrato corretor de mercado, eu contrato uma pessoa, não busco talento, eu contrato sempre caráter, treino, eu mesmo dou um treinamento personalizado para essa pessoa, né? Fora isso, ela vai estudar, ela vai ter que tirar vai fazer o TTI, né? O técnico de transação imobiliária, vai ter que também fazer os registros no Cresce para trabalhar conosco. Mas para cada qual eu tenho um especialista para estar auxiliando. Tá. E agora, vou te fazer até uma pergunta, porque hoje o que nós mais temos ouvido aí fora é a questão da mão de obra, que está cada vez mais escassa e difícil. E quando você traz essa visão, eu acho ela muito importante, porque a gente consegue treinar a pessoa diante do nosso olhar, diante do nosso propósito. Por um outro lado, depois quando essa pessoa fica bem treinada, como que é esse trabalho? O que você tem observado desse mercado? Ótima pergunta. É bem pertinente. É bem pertinente. O que acontece? O prazo, vamos falar assim, médio hoje de um corretor ficar em uma imobiliária, média Brasil, tá? Tá. São 8 meses. Só? Só. Essa é a média Brasil.
Nossa. Tá? Mas, claro, temos um volume muito grande, né? Alguns colegas de outras regiões, inclusive de São Paulo, hoje, a média dele de retenção é de 2 anos e 8 meses. Tá. Então, ele tem um corretor que está com ele há 10 anos Sim. e tem um corretor, né, que sai antes. Por quê? É uma profissão que, se você não fizer o que precisa ser feito de fato, você não tem resultado. Tá? A média Brasil é que um corretor vende um imóvel a cada 3 meses. Sim. Tá? Essa é a estimativa no Brasil. Tá. Cada 3 meses, uma venda. Ou seja, aquele corretor que chega e fala, eu quero ser corretor porque eu vou fazer 10 vendas, vou comprar um carro, Não. Muitos vão pela ilusão? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, o que eu faço? No recrutamento, na hora da conversa, eu falo, olha, você vai passar por isso. Você vai sentir vontade de desistir. Não é fácil. O cliente vai marcar com você. Você vai ficar esperando, ele não vai aparecer? Vai acontecer, né? O cliente está falando com você, mas se você não responder ele dentro de 90 segundos, ele vai falar com o outro e vai fechar com o outro. Então, são coisas que eu preciso, é igual pilotar um avião, eu preciso olhar 10, 15 relógios, medir muitas coisas antes de colocar o avião no ar. Sim. Então, o corretor ele precisa estar muito antenado a isso, né? E nada melhor do que caráter, né? O caráter, ele te faz sair, mas te faz entrar de volta, né? O talento, não. O talento, você pode até performar bem, mas se não tiver caráter, você não volta mais. Maravilha, muito bem colocado. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Eu tenho metodologia, né, de venda, a gente tem todos os processos comerciais. Isso eu coloco, deixo muito forte dentro da empresa, para que todos entendam, fique muito claro a cultura da empresa. Tá. E temos um plano de retenção. Então, quando aquele corretor vem, nós fazemos uma análise para entender o perfil, para saber com quem que ele se conecta, né? E a partir daí montar um plano para ele de carreira. Perfeito. Maravilha. Agora, nós vamos passar para a próxima pergunta e aí eu queria entender um pouquinho mais. Falamos muito também aqui sobre essa parte que vocês falam muito sobre entender de fato o momento do cliente. Sim. Só que eu queria que vocês explicassem para mim, dentro de uma negociação, o porquê que de fato isso é tão importante. E é algo que vocês veem acontecendo no mercado hoje? Quer responder? Não posso responder. É uma pergunta um pouquinho complexa, porque ao mesmo tempo que nós falamos de estratégia e de previsibilidade futura, a gente não pode jamais deixar de lado o emocional. E eu posso falar com propriedade, porque recentemente eu também tive um caso que envolveu isso. Então, de repente, a pessoa está com uma emoção, com uma certa expectativa e mercado de alto padrão, tá? Que a pessoa tem o dinheiro, ela vai lá, quero comprar sim, que não é uma necessidade, é um desejo, é algo momentâneo que ela quer suprir, compra. E aí, em questão, assim, de 2 meses, nem isso, a pessoa fala, ai, não era o que eu queria, não gostei, não é mais isso que eu quero, tô vendo outra coisa, eu quero outra coisa, quero outro produto. Então, é algo muito linear, né? É uma linha muito sutil, porque ao mesmo tempo que você tem que trabalhar essa parte estratégica, você tem que trabalhar também essa parte emocional, né, do seu cliente, do comportamento. Mas o bom dessa história, né, desse caso, é que, assim, o produto que foi comprado por esse cliente é um produto de qualidade, que é um investimento, né? Uma pessoa que queria morar, mas como não gostou mais, mudou a ideia, pode utilizar aquilo ali, não vai ter essa dificuldade, não é um dinheiro perdido. Sim. É um dinheiro que vai ficar para investimento, não vai morar, mas vai rentabilizar. Tá. Então, é muito importante entender o momento do cliente e conversar, né, de forma séria, de forma de entender esse ecossistema da pessoa.
onde mora, como que é o relacionamento, como que é a família, como que é a qualidade de vida, quais são os seus planos futuros para daqui a 5 anos, para justamente ajudar nessa escolha. Porque nem sempre o cliente chega até nós sabendo o que ele quer. Né? Muitas vezes nós temos que auxiliá-lo. E outros já chegam com uma decisão praticamente tomada. Muitos chegam com informações, mas buscando essa expertise que vocês têm para oferecer. Exato. Exatamente. Precisa de uma validação, né, de um adendo, de uma informação ali um pouco mais detalhada. E essa questão também de auxílio, né? Uma consultoria ali para ver se realmente aquilo é um bom negócio para ele. Tá, perfeito. Agora, falando em exemplo, né? Eu queria que vocês falassem para mim se houve alguma situação que às vezes marcou vocês e onde deu para ver claramente que não era apenas uma venda, mas ali era uma decisão de vida, né? Eu sei que a gente falou muito sobre essa questão de sentar, de conversar com o cliente, de tentar entender, mas houve alguma situação onde que vocês viram, poxa, não, aqui não é apenas uma venda, está sendo uma decisão para a vida dessa pessoa mesmo. Você até falando agora, me veio na mente aqui um cliente que eu atendi em 2023. 2023. E ele é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, a esposa também engenheira mecânica, né? E eles moravam em uma casa de bairro, uma casa simples de bairro, tá? Numa região boa também. E ele tem um filho no primeiro casamento e teve o segundo filho com a esposa, né? E eles entraram em contato comigo através de uma arte que nós colocamos, uma casa que nós publicamos. E ele me ligou e falou: Rafael, eu tô procurando uma casa térrea, em condomínio fechado, aproximadamente aí seus R$800 mil, tá? Pode ser sobrado também, mas nesse valor, não sei se... Então, se acha alguma coisa. Então se você tiver alguma coisa interessante aí, por favor. Eu falei, cara, eu posso passar na sua empresa e bater um papo com você? Só para eu entender, né? Entender um pouco melhor. Mas você não quer me mandar as fotos? Mandar foto é complicado, porque eu não sei, vou mandar foto. Na minha base eu tenho mais de 3 mil imóveis. Como que eu vou mandar foto, né? É muito complicado isso. Eu falei, não, eu prefiro ir aí, a gente se conhece, eu entendo a sua necessidade, e se eu tiver algo muito bom na hora, na mão, eu te mostro. Mas eu prefiro fazer a lição de casa bem feita. Sim. Ele falou, não, pode vir. E aí, cheguei lá, ele era um empresário, né? O negócio dele tinha acabado de estourar. Tinha acabado de, assim, ir para um outro nível. Acabado. E aí, chegando lá, conversando, ele expôs para mim sonhos, como que é a vida, como que a esposa enxerga a rotina deles e tudo mais. E ele colocou pra mim também que tem um filho que morava na Bahia, esse filho do primeiro casamento, que fica na casa dele, pelo menos uma vez por mês, passa um final de semana, nas férias vem e fica mais tempo. Sim. E em uma conversa, consegui identificar ali os pontos e falei pra ele, olha, eu acho que agora pra você, um imóvel maior, até pra você alavancar o patrimônio, né? Um imóvel onde você consiga ter memórias, criar memórias dentro daquele imóvel com as pessoas que você ama, com o seu filho que vem te visitar, sua esposa, né, com amigos. E aí fui colocando para ele. Ele falou, tá, mas onde que tá esse imóvel? Eu falei, dentro do Gaivota 1. Dentro do Gaivota 1 está lá esse imóvel, vamos visitar? Ai, Rafael, vamos. Não pediu foto, foi. E aí, quando ele entrou, aquilo pra mim marcou muito, porque dava pra ver nos olhos do casal, né?
Eles amaram o imóvel, conheceram um sobrado de 398 metros, se eu não me engano. 398 metros, elevador, piscina, uma suíte imensa, um imóvel muito bom. E aí foi muito legal porque depois disso ele precisou comprar um equipamento muito caro, um torno para a empresa. Tá. E acabei pegando amizade com ele e tudo mais. E ele usou esse imóvel para pegar empréstimo, colocando o imóvel com garantia para alavancar o negócio dele. E hoje ele tá com 5, 6 máquinas a mais, alavancando. Então eu falo que o imóvel, ele não é só onde vai morar. Sim. Ele pode ser uma moeda de troca. As famílias mais ricas do Brasil têm lastro no mercado imobiliário. Hoje o imóvel, né, não é só aonde você vai morar. Sim. Por isso que a Taine, ela foca tanto em estratégia, entender, né, para rentabilizar, para atender tanto a parte que o cliente busca, resolver aquela dor, né, mas também, olha, vamos fazer o que é inteligente. Sim. E se você ali naquele momento tivesse apenas encaminhado várias fotos para ele, talvez ele olha, não se identificou com nada, vai Não. procurar outro. Então, assim, realmente você buscou um propósito a mais para poder entender e chegar no que ele Sim. realmente estava precisando. Ele comprou um imóvel 3 vezes mais caro, né? Mas ele entendeu que é o patrimônio da família. Sim. Agregou valor, né? E não se trata só disso, se trata também de soluções sucessórias, né? Ele é um rapaz jovem, com 2 filhos, 14 e 16 anos. Então, se ele vem a faltar, como é que fica a família? Também Sim. tem isso, né? Então, não para por aí. Ele vai além. As decisões têm que ser pensadas como um todo, uma visão macro da coisa. Tá. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a queda da Selic? O mercado está dando sinais, né, dessa retomada com a queda da Selic. Hoje, tem sido um bom momento para quem pensa em comprar o seu imóvel? Eu enxergo que sim, por N fatores, não só a Selic, tá? A Selic sim está caindo, né? Nós estamos em um ano de eleição, Rodrigo. Então, só tende Então a ideia é incentivar para que o dinheiro entre no mercado. Tá. Né? Nós estamos passando por um ano de eleição, então isso precisa acontecer para que as coisas aconteçam da forma que, né? Mas não só falando sobre a Selic, né? O projeto Minha Casa Minha Vida, ele aumentou a faixa 5, então ela chega em R$600 mil o imóvel, para você se enquadrar dentro do plano Minha Casa Minha Vida. Legal. E aí você vai pegar uma taxa de juros lá embaixo. Estamos falando aí de aproximadamente de 7,4 a, vamos falar assim, no máximo aí uns 9%. Tá? Uma taxa muito boa, muito atrativa hoje. Fora isso, você vai se enquadrar numa taxa aí, numa caixa econômica, vai pegar em torno de 10,74. Se você for para um banco privado, é em torno de 11%. Tá. Fora isso, algo que poucas pessoas estão antenadas, poucos estão procurando saber, mas teremos para o ano que vem uma mudança drástica no nosso ecossistema econômico por inteiro, chamado reforma tributária. Tá. Alguns impostos estão sendo extintos, né? Serão extintos alguns até em 2027, outros em 2031. A partir de 2031, de fato, vai ter tudo mudado já. Porém, será que o Brasil está preparado? Os contadores, os profissionais, os prestadores de serviço, será que fizeram conta? Então, hoje você adquirir um imóvel é um preço. Você morar de aluguel é um preço, né? A partir do ano que vem, as coisas Isso muda bastante, né? Tem a entrada aí do IBS e do CBS. São os 2 novos impostos. Que para quem quer vender hoje, ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro imobiliário.
Se ele quiser vender o mesmo imóvel ano que vem, ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro imobiliário, mais IBS, CBS, que vai dar mais 13,93% aproximadamente. Nossa, Somando, nós estamos falando... de quase 30%. Entendeu a diferença? Então, quem estiver pensando em vender e quem estiver pensando em comprar, agora é o momento. Por ano que vem, vai subir com força, vai subir bem. Tá? Quem está vendendo acha que está vendendo barato, quem está comprando acha que está comprando caro. Como que vai ser esse equilíbrio? Sim. Né? Então tem que entender bem para poder fazer um bom negócio. Maravilha, perfeito. Super interessante você ter falado sobre isso. E para as pessoas que estão nos assistindo e pensam hoje em investir, até levando em consideração essa informação que você trouxe. Na opinião de vocês, onde estão as melhores oportunidades? Olha, eu vou falar de algo que é relativamente novo, que é uma região, sou um pouco suspeita, que é uma região que eu estou bem empenhada, mas a região da Zona Sul, a região das Reservas do Sul, ele veio como um complexo urbanístico e ali ele agrega moradia, negócios e rentabilidade. Tá. Né? Então envolve uma localidade muito estratégica que é ao lado do Shopping Iguatemi. É uma região riquíssima e é uma região com grande potencial de valorização. Então ali eu acredito muito que seja, pelo menos, uma das nossas principais pilares de trabalho ali, a Menina dos Olhos. Então, é muito promissor, porque já não é tão novidade no mercado, mas ali nós vamos ter torres de apartamento para moradia de altíssimo padrão, vamos ter estúdios, tá, para rentabilidade, e temos já condomínios de casa também, de alto padrão, e tudo ali envolve, de forma estratégica, tem alguns terrenos que já estão comprados por grandes incorporadoras do mercado, inclusive incorporadoras de fora que ainda não estão aqui, mas já compraram, já reservaram ali sua área. Então, é uma área completamente promissora. E é uma área que engloba localidade, próximo de rodovias, né, o acesso ao shopping, e tem terrenos também voltado para negócio. Então, é uma área mista, onde não vai ser só voltado para moradia. Você vai ter ali negócios também que você vai morar ali naquela região e viver ali. Contando com essa infraestrutura completa mesmo, né? É um complexo urbanístico completo e de altíssimo padrão. Então, isso está trazendo clientes de fora, né, clientes investidores e clientes também que querem morar aqui, que vêm para cá, uma Menina dos Olhos. Mas também a gente não pode deixar de falar de outras regiões que também têm potencial de crescimento, né, como a região da Zona Oeste de Rio Preto, uma região que também está em grande desenvolvimento, com novos empreendimentos, e é uma região boa também, que é próximo ali a rodovias, tem um valor de investimento mais acessível. Tá? Então, o que é bacana de falar aqui de Rio Preto, que é um mercado tão rico que nós temos boas oportunidades em todas as regiões e para vários momentos de vida. Então, para estúdio, para quem mora sozinho, apartamento menor de 2 dormitórios para um casal jovem ou para quem veio de fora estudar. Eu acho bacana também ressaltar uma coisa que está me surpreendendo bastante, porque nós já moramos em apartamento, depois optamos por morar em casa. E os novos apartamentos de alto padrão, eles estão vindo com um conceito de family club, que é um espaço que você tem, não ele está na área de lazer, mas ele é privativo. Então, você pode alugar para você fazer uma festa, um evento ali com a sua família, para os seus convidados, mas de forma privativa. E ali você tem tudo, você tem churrasqueira, piscina, hidro, tudo que precisa numa casa. Porque na casa nem sempre você vai estar usando, né? Dependendo do seu estilo de vida. Embora o Rio Pretense tenha muita essa pegada, né? Essa questão de festa, festivo ali, tá sempre reunido, mas nem para todas as famílias funcionam. Então, esse novo conceito de Family Club, eu achei o máximo. É um diferencial que a pessoa opta por um apartamento, né? De um tamanho ali razoável, de 118 metros quadrados.
e ela tem essa opção do Family Club. Então, ela vai dar uma boa diferenciação, né? Se a pessoa quer comprar uma casa, às vezes ela vai acabar optando pelo apartamento. Tá, perfeito. E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Antes da pandemia, nós tínhamos muito uma tendência crescente de pessoas buscando apartamentos. Depois, na pandemia, as pessoas voltaram a olhar a casa como realmente ali uma oportunidade de trazer a família mais perto, amigos. Hoje, o mercado segue alguma tendência ou não? Como que tá? Eu acho que está muito dividido. Sim. No meu ponto de vista, está muito dividido, porque, por exemplo, eu tenho lançamentos. Vamos falar, um lançamento muito bom, o Quinta do Lago Lake Vitória, né? É da Concretiza. É um projeto maravilhoso. Lotes de 300 metros quadrados, área de lazer completa, quadra de beach tênis, quadra poliesportiva, campo de futebol, academia, um deck que a vista te dá um lago de peixes que vai ter. Assim, lindo o projeto, muito bonito. Tá. E fácil de pagar. Né? O que acontece? Óbvio, loteamento em Rio Preto, Sim. derrete. Né? Tem poucas unidades lá agora disponível, quase, assim, muito pouco. Vendeu mais de 90% já. Também temos as salas comerciais que vende em um final de semana, vem 2 torres inteiras. Então, assim, acho que é muito dividido, não só para quem vai morar, mas para quem quer investir também. Tá? Claro, tem o investidor de salas comerciais, tem o investidor só de apartamento, tem. Mas eu acho que tem para todos os gostos, bolso, De né? casa, né? Construtores também. É um mercado muito competitivo, então é questão de gosto. Mas é bem dividido também, concordo nisso. Eu estava em São Paulo semana passada com um dono de imobiliária. Ele tem aproximadamente 250, 300 corretores na imobiliária. É a imobiliária mais forte ali de Alphaville, Tá. né, a maior. E ele estava preocupado. Ele falou, esse ano eu tenho poucos lançamentos. O país para porque é Copa do Mundo, né? Eleições. Então, para esse ano... E aí eu falei, tá, quantos lançamentos você tem aqui, mais ou menos, para você trabalhar este ano? Ele falou, se eu tiver 3 é muito. Nossa. Né? E nós estamos, assim, correndo, precisando treinar pessoas... Para dar conta de todos os lançamentos. Para dar 3, conta. 4 por mês. Sim. Então, aumentando ali a esteira de recrutamento, treinamento, melhorando essa retenção para poder ter o corretor parceiro conosco, porque tem produto, tem público, tem dinheiro, Tá. né? Tem pessoas. Eu falo que cada pessoa, a média, né, durante a vida, ela muda de casa 7 vezes. Esse número é média Brasil. Tá. Né? Então, e a média família são 4 pessoas por família. Numa cidade de 500, vamos fazer uma conta redonda, 500 mil habitantes, eu tenho 125 mil famílias, que isso me dá aproximadamente 11.800 negociações imobiliárias por ano. Tá. Na cidade. Então, tem muito negócio. Maravilha. E agora eu quero saber, né, como a gente acabou de falar, Rio Preto tem crescido bastante, né? O que vocês enxergam para esse futuro, esse ano, o ano que vem? O que vocês podem falar um pouquinho desse mercado imobiliário? Bom, com todas as informações que nós tivemos recentemente, é um mercado que está em total expansão, tem muito espaço para crescimento e espaço tanto para as imobiliárias, né, para os corretores autônomos, de engajar no mercado. Porque, como o Rafael falou, eu acredito assim, tem muito produto e poucos profissionais para conseguir atender a demanda. Então, assim, esse é o momento
de estar com uma imobiliária estratégica, né, que esteja investindo em marketing, investindo no mercado, em treinamentos, para proporcionar, né, para os corretores acesso a essas incorporadoras. Então, a previsibilidade do crescimento imobiliário ainda é gigantesca, ainda mais com a vinda dessas novas incorporadoras, com a vinda também do aeroporto, né, de Olímpia, que está acontecendo já, e também com os voos internacionais do nosso aeroporto, né, de Rio Preto, que teve melhorias também, né, agora com sala VIP e tudo mais. Nós estamos preparados para receber mais clientes, mais pessoas, e o mercado tem muito produto para isso. Tem muitas opções de casa, opções de apartamento, loteamento, estúdios, né? Então, isso eu acho que é uma grande novidade que está chegando aí para os próximos anos. Perfeito. Muito promissor. Maravilha. Rafael, você olhando para quando você começou, o que te dá mais orgulho hoje? O que dá mais orgulho é eu estar em uma profissão, estar em um ramo de atividade, né, onde eu posso mudar e transformar vida de pessoas, tá? Lembrando que o meu primeiro cliente é o meu corretor. Tá. Se o corretor não comprar o produto, ele não vai vender o produto. Então, meu primeiro cliente, e aí? Como que eu lido com pessoas, com essas pessoas, né? Tanto corretor como cliente, como prestadores de serviços, parceiros. E sim, hoje nós podemos realizar sonhos, alavancar patrimônio, fazer um bom investimento, né? Orientar, educar o nosso consumidor, nosso cliente, né? Isso me dá hoje mais orgulho e posso dizer que estou assim profissionalmente realizado, né? Claro, temos muito que crescer, muito que evoluir, mas muito, muito contente com o que vem acontecendo aí. Perfeito, maravilha. Tá, Rafael, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Para nós foi um prazer contar um pouquinho dessa experiência que a imobiliária vem trazendo para as pessoas, um pouquinho dessa expertise que vocês trazem para esse trabalho que vocês fazem não só para vocês, mas também para essas pessoas que trabalham com vocês, e esse resultado e esse propósito que vocês levam para quem é atendido por vocês. Parabéns. Obrigado. Acredito, tenho certeza que Rio Preto ganha muito com profissionais como vocês, porque é o que a gente vem buscando cada vez mais. A cidade vem crescendo, a cidade vem se desenvolvendo, então a gente precisa ter profissionais para acompanhar tudo isso e trabalhar com essa verdade e esse compromisso. Então, a gente sente muito orgulho de ter vocês não só na nova versão, mas de ter vocês também com a Essential aqui na cidade. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco de nós também como pessoa, e agradecer você e a nova versão também por nos proporcionar esse momento. Eu muito que agradeço. Gratificante para nós. E continue com essa visão de vocês, de olhar para as pessoas, né? Acho que de todo o podcast do que nós conversamos, uma coisa que me marcou muito foi justamente sua fala, né? Nós não vendemos imóveis, nós antes olhamos para as pessoas. Eu acho que isso é importante em todos os sentidos, que a gente possa olhar para as pessoas, porque quando a gente olha para as pessoas, independente do que aconteça, vai ser uma consequência, mas vai ser uma consequência de verdade, de um trabalho sério e comprometido. Sim, e é totalmente pertinente aquela pergunta que você nos fez, porque é um trabalho gratificante, mas também é um trabalho árduo. Sim. Então, é um trabalho de constância, de resiliência, e tem resultado? Tem, mas tem muito trabalho também, Sim. muita dedicação. Os bastidores é só a gente que sabe. É propósito, movido a propósito. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. E esse conteúdo para você fez sentido? Se fez, já nos segue, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje também a nova versão está além da página. Até a próxima, um abraço.